o conteúdo que nós vamos trabalhar naquele livro que eu compartilhei com vocês. Hoje eu compartilhei ele em outro formato para facilitar com que vocês tenham acesso, tá? Nós vamos estudar as páginas que eu indiquei lá no grupo de vocês, tá? Onde vocês podem ter acesso. Baixem o livro, façam uma leitura, solicitem, né, se possível, o material impresso também lá no CTAC para que vocês possam fazer a leitura desse material, ok? Se ainda tiver algum aluno que não conseguiu ter acesso ao material, por favor, comuniquem para que a gente possa resolver o problema de vocês, tá? Então vamos lá, meninos. A nossa aula de hoje é bem mais tranquila que os temas da nossa aula passada, né? Nós vamos estudar o transplante renal, definição, cuidados de enfermagem, indicações, tá? Dentre outros fatores. E todo esse conteúdo vocês podem acompanhar no livro de vocês. Bom, o transplante do rim tornou-se o tratamento de escolha para a maioria dos pacientes com doença renal terminal. Então, aqueles pacientes com diagnóstico de doença renal crônica, dependendo das suas condições, ele pode vir a realizar o transplante renal. Dentre os últimos 40 anos, foram realizados mais de 400 mil transplantes de rim em todo o mundo, e nos Estados Unidos são realizados aproximadamente 9 mil a cada ano. Nos Estados Unidos, existem muito mais pacientes na lista de espera para transplante de rim do que doadores de órgãos. Uma dificuldade muito grande para a realização desse transplante de rim é justamente a captação de doadores. A gente vai ver que os doadores podem ser vivos, o doador pode estar vivo, ou um doador morto e que autoriza, né, previamente a doação de órgãos, tá? Então, o doador ele pode encontrar-se nessas duas condições, mas mesmo assim ainda precisa de o doador e o receptor, eles precisam ser compatíveis, né, em diversos fatores, para que esse transplante renal venha a ser bem sucedido. Os pacientes, eles optam pelo transplante renal por vários motivos, como, por exemplo, o desejo de evitar a diálise, porque como a gente viu, um paciente com doença renal crônica, ele vai precisar realizar a diálise ao resto de sua vida, né? Alguns realizam aí 3 vezes por semana, às vezes até mais, né? Diálises por semana, né? Por dia na semana. Então, o objetivo em realizar esse transplante renal é justamente evitar esse processo de diálise, que é muito desgastante ao paciente, e para poder melhorar a sua sensação de bem-estar e vontade de levar uma vida normal. Porque, querendo ou não, esse transplante ele faz com que o indivíduo ele sinta-se mais à vontade, ele consiga levar a sua vida com muito mais naturalidade. Além disso, o custo de manter um transplante bem-sucedido corresponde a 33% do custo do tratamento de diálise. Então vamos pensar, né? Um paciente que precisa realizar diálise 3 vezes por semana no decorrer de toda a sua vida. Ao se comparar o custo de um paciente para manter esse tratamento, é muito mais viável a realização do transplante, é muito mais econômico ao paciente e ao Estado. O transplante de rim ele é um procedimento eletivo e não um procedimento de emergência para salvar a vida, né? Então, ele é um tratamento eletivo, é um tratamento de escolha, justamente para proporcionar essa melhor sensação de bem-estar e de leveza da vida. Por conseguinte, os pacientes devem estar em sua melhor condição possível antes do transplante. Então, a gente vai ver nos próximos tópicos, né, que um paciente, antes de realizar um transplante renal, ele tem que estar preparado, ele tem que receber alguns medicamentos, ele não pode estar com nenhum processo de infecção, tá? Então, ele passa por um longo período aí de tratamento, de treinamento, para que ele possa estar em um bom estado de saúde,
para que essa cirurgia venha a ser bem feita, para que venha a ser bem sucedida. Porque como a gente viu, o transplante renal ele não é uma cirurgia de emergência, mas uma cirurgia eletiva, uma cirurgia de escolha. O transplante de rim envolve o transplante de um rim de um doador vivo, né, como eu havia comentado com vocês. O doador ele pode estar vivo ou um doador morto para um receptor que não apresenta mais a sua função renal. Um doador vivo é uma pessoa que ainda está viva por ocasião da doação e que pode ou não ser parente do receptor. Então, esse doador vivo, ele pode ou não ser parente do receptor, mas ele tem que ser altamente compatível com quem vai receber o órgão, né? E, teoricamente, né, em sua maioria, não traz consequências muito graves ao doador, em vista que um rim, que ele permanece com um rim, vai ser capaz de suprir todas as suas necessidades fisiológicas. O transplante de um doador morto ou cadavérico provém de uma pessoa que já faleceu e que doou seus órgãos. Os transplantes de doadores vivos compatíveis, que têm um parentesco com o paciente, são ligeiramente mais bem-sucedidos do que aqueles doadores cadavéricos. Então, dentre as taxas de sucesso de transplante renal, a gente observa que a doação de um parente vivo, de uma pessoa que tem uma ligação de parentesco, ela em geral é muito mais bem-sucedida do que uma doação de um cadáver, tá? A taxa de sucesso aumenta ainda mais se o transplante de rim de um doador vivo for realizada antes que seja iniciada a diálise. Então, quando logo identificada, né, um caso de uma insuficiência renal crônica, de uma falência renal, quanto antes for realizado esse transplante renal, maior a possível aí taxa de sucesso desse transplante, ok? Infelizmente, né, assim como a maioria das cirurgias de transplante, existe uma chance de rejeição, onde o corpo do indivíduo ele não reconhece aquele órgão como pertencente a ele, reconhece o órgão como pertencente a um outro organismo, né? Não está ali inserido naquele local de maneira natural. Então isso faz com que inicie-se um processo de rejeição, onde o corpo ele não consegue aceitar aquele órgão. Infelizmente, né, essa rejeição de transplante, ela é recorrente, tá? Em diversas outras cirurgias, não somente na cirurgia renal, mas a gente observa dentre todos os outros órgãos. Por isso, a importância, né, que a gente vai falar também melhor daqui a pouquinho, da preparação do paciente. Esse paciente ele tem que ser preparado antes da cirurgia, ele tem que fazer o uso de alguns medicamentos para o resto da vida, para que esse órgão venha a ser melhor aceito e não rejeitado no seu organismo. Essa rejeição ela pode acontecer dentro de um período de 24 horas. Então, o paciente fez a cirurgia e já está apresentando rejeição em 24 horas. Dentro de 3 a 14 dias, aguda, ou depois de muitos anos, né? Uma rejeição crônica. O paciente, depois de muitos anos de realização do transplante renal, pode vir a apresentar rejeição. Por isso, a importância do paciente manter o uso de medicamentos para que essa rejeição não venha a acontecer. Não é raro que a rejeição ocorra durante o primeiro ano depois do transplante, tá? Então, depois do primeiro ano que o paciente já está com o órgão, ele pode sim iniciar esse processo de rejeição. Como que nós podemos identificar uma possível rejeição renal? Através de alguns exames de ultrassonografia, onde nós podemos detectar um aumento do tamanho do rim, ou através de uma biópsia renal, que é o método mais confiável de identificação dessa rejeição. A gente vai ter uma aula somente de diagnóstico, tá? Então a gente vai estudar melhor a respeito da ultrassonografia, da biópsia, eu vou explicar para vocês como que esses processos são realizados.
Se o organismo vier a rejeitar o rim transplantado, o paciente precisa então voltar para a diálise. Então, se o paciente está rejeitando aquele órgão, né, aquele órgão não vai trabalhar de maneira efetiva, então o paciente muitas vezes precisa voltar para a diálise. Esse é um dos grandes medos, é um dos principais medos dos pacientes que realizam um transplante renal, é a necessidade de volta à diálise. O rim rejeitado, ele pode ou não ser removido, tá? Dependendo do momento em que ocorra essa rejeição e do risco de infecção. Então, não necessariamente o rim que está sendo rejeitado vai ser retirado com outra cirurgia, porque muitos fatores precisam ser avaliados, como a condição geral do paciente. Esse paciente ele consegue suportar uma outra cirurgia? Quais são os riscos de infecção em uma outra cirurgia, de agravar ainda mais o estado de saúde desse paciente. Então, todos esses fatores eles precisam ser muito bem avaliados, né, antes de retirar esse rim que está sendo rejeitado. Uma infecção potencial também é um risco muito grande para pacientes transplantados, tá? Não somente de transplante renal, mas para todos os outros tipos de transplante, nós temos um risco muito grande de infecção. Por quê? Esses pacientes, eles vão realizar uma terapia imunossupressora. O que significa isso? Os pacientes eles vão tomar alguns medicamentos, certo? Que vão diminuir a resposta imunológica, que vão diminuir a defesa do organismo. Por quê? Porque à medida que ele diminui a defesa do organismo, diminui também a porcentagem de rejeição do órgão. Então, se ele está tomando um medicamento para diminuir a resposta imunológica, ele também vai diminuir aí a chance de rejeição. Só que o que acontece? Como a imunidade do paciente está baixa, então ele se enquadra em grupos de risco a adquirir infecções, como por exemplo candidíase, citomegalovírus, pneumocistes, tá? Infecção por outros vírus, fungos, protozoários, podem consistir um perigo muito importante a esses pacientes. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Em relação ao potencial de infecção. Esses pacientes, eles são de alto risco de adquirir infecção. Então, a gente precisa de um acompanhamento muito próximo e rigoroso quanto a esses possíveis sinais, tá? Então, por exemplo, febre, vermelhidão, inchaço, né? A gente tem que estar sempre avaliando possíveis riscos de infecção a esses pacientes, tomar todos os cuidados, as medidas propostas para evitar a contaminação. Um paciente, antes de receber ou de doar um órgão, ele deve fazer uma extensa avaliação médica, né? Então, ele passa por uma série de exames, de consultas. É um processo um pouco lento, né? Até a autorização da cirurgia, porque o paciente ele precisa ser bem avaliado, né? Para poder ser autorizada a realização desse transplante. Existem algumas contraindicações para a realização das cirurgias, como neoplasia maligna, né, câncer recentemente, algum processo infeccioso, uma doença extrarrenal, uma doença além do rim, que seja irreversível e grave, como por exemplo uma doença cardíaca, doença pulmonar, uma doença vascular, uma doença autoimune, obesidade, né? Então são algumas condições que contraindicam a realização de uma cirurgia de transplante renal. Então, em geral, esse paciente ele é acompanhado, é feita toda essa avaliação médica para poder ser autorizada ou não a realização desse transplante. Se for, por exemplo, um caso de uma infecção, né, o paciente ele pode realizar o tratamento dessa infecção, né, ser acompanhado e depois de tratado esse quadro infeccioso, esse problema com o qual o paciente se encontra,
aí sim, após toda a realização desse protocolo, ele pode realizar, né, esse transplante, tá? Os doadores do rim, né? Quem vai doar o rim, se for um doador vivo, ele também pode ser rejeitado pelos mesmos motivos, né? Então, por exemplo, obesidade, câncer, alguma doença extrarrenal, como doenças cardíacas, doenças pulmonares, doença autoimune, eles também podem ser rejeitados como doadores devido ao grande impacto que eles podem sofrer e podem vir a ter uma possível doença renal devido a essa doação. Tá? Então, o doador ele também tem que ser acompanhado durante essa consulta, ele passa por uma série de exames, até mesmo para saber, né, se os dois eles são compatíveis. Então, a gente precisa saber se o doador e o receptor eles serão compatíveis, avaliar a condição, né, clínica, toda a condição clínica de quem vai doar, se esse doador ele tem alguma outra doença, se tem hipertensão, diabetes, né? Porque são condições que podem vir a agravar e um rim remanescente não seja capaz de suportar aí toda essa carga de necessidade, tá? Todas as precauções elas precisam ser tomadas para garantir que o rim remanescente do doador irá permanecer saudável. Então a gente sempre tem que pensar, né? O doador ele tá ali com seus dois rins saudáveis e ele vai doar um, mas ele tem que continuar com as mesmas condições de vida, com condição de vida saudável. Então, por conta disso, esse doador ele tem que ser muito bem acompanhado para que a gente tenha certeza da sua condição de permanência, da sua condição de saúde venha a ser garantida. Então, por isso, a necessidade desse acompanhamento direto e muito próximo também do doador, porque a gente não pode deixar o doador sofrer, né, o doador vir a ter outros problemas de saúde futuro e necessitar aí de um outro transplante renal. Se todas as condições, né, solicitadas forem preenchidas, o doador deverá permanecer saudável depois da doação e ter uma vida normal, pois apenas um rim ele pode vir a atender com facilidade todas as necessidades do nosso organismo, não sendo necessária efetuar ajustes a longo prazo. Então, se o doador estiver saudável, se a realização do transplante for tudo bem, esse doador ele vai ter uma vida normal, uma vida saudável, né, em vista que um único rim ele será capaz de suprir todas essas necessidades do corpo dele. Nessa imagem, meninos, eu trouxe aqui a representação da doação do rim, tá? Como que é feita essa inserção do rim que foi doado. O rim nativo, né? Então aqui o rim nativo do paciente, né, que estão localizados aqui, em geral eles não são removidos, tá? Em geral, ele permanece no corpo do indivíduo, o rim que não está funcionante, e o rim que foi doado, ele encontra-se aqui na fossa ilíaca, tá? Então, o paciente em geral, né, dependendo, claro, da condição clínica do paciente, ele vai permanecer com os seus dois rins e, né, aqui na região da fossa ilíaca, o rim que foi doado, tá? Em geral, não são realizadas as retiradas desses rins, tanto aqui para favorecer a atuação da glândula suprarrenal. Bem interessante, né? A gente pensava o quê? Que para realizar o transplante, você retira, né, o órgão que não está funcionando e coloca o novo. Mas não, em geral isso não é feito, tá? O órgão permanece, porque ele não vai trazer nenhuma consequência negativa para a vida desse organismo e coloca-se o doado, né? Coloca-se o órgão que foi doado, aqui liga-se as artérias, as veias, os ureteres, tá? Nesse novo rim que foi doado. Cuidado pré-operatório. Então, quais são os cuidados que o paciente que realizou o transplante renal ele precisa ter? Bom,
que vai realizar, né? Perdão, são os cuidados pré-operatórios, são os cuidados antes da realização da cirurgia. As metas do cuidado pré-operatório consistem em fazer retornar o estado metabólico a um nível o mais próximo possível do normal. Então, o objetivo do cuidado pré-operatório é fazer com que o paciente que vai realizar a cirurgia esteja na condição mais normal possível, com as taxas metabólicas ok, concentração de líquidos ok, pressão, né? Todos esses valores precisam estar bem acompanhados, porque como nós vimos, o paciente ele precisa estar saudável, ele precisa estar bem para que essa cirurgia possa ser realizada. Um outro ponto muito importante, a gente precisa certificar de que o paciente está sem infecção e preparando-o para a cirurgia e a evolução pós-operatória. Então, o paciente ele não pode ter indícios de infecção, tá, para que esse transplante venha a ser realizado. Se ele foi identificado com alguma infecção, essa infecção primeiramente tem que ser tratada, né? O paciente tem que cuidar da infecção, estar saudável para posteriormente ser realizado o procedimento cirúrgico. Tratamento clínico. Nós então vamos realizar um exame físico, uma avaliação completa do paciente para poder identificar qualquer condição de possíveis causas de complicações depois do transplante, né? Então a gente tem que fazer toda essa avaliação física, a tipagem tecidual, tipagem do sangue, tipagem de anticorpos, para poder estabelecer que há uma compatibilidade, né, entre o doador e o receptor. Eles precisam ter as mesmas tipagens para que esse transplante venha a ser bem sucedido. Outros exames complementares também devem ser feitos, né, para poder identificar a condição geral de saúde do paciente, porque como eu estou sempre falando e repetindo para vocês, para o paciente realizar esse transplante renal, ele precisa estar em condições saudáveis, ele precisa estar saudável, com boas taxas metabólicas, para que esse transplante venha a ser sucedido. Por isso que não se trata de uma cirurgia de emergência. Então, o paciente não vai estar ruim, lá em péssimas condições de saúde, e você vai realizar um transplante renal para ver se o paciente melhora. Não. Você primeiro tem que estabilizar um paciente, encaminhar para a realização de diálise se necessário, deixar o paciente bem, em equilíbrio, saudável, para que esse transplante possa ser feito. Mais uma vez, ele nos traz aqui a informação, né, de que o paciente ele não deve ter nenhuma infecção por ocasião do transplante renal, visto que depois da cirurgia ele vai precisar tomar alguns medicamentos para evitar essa rejeição do transplante, né, e o uso desses medicamentos eles vão diminuir a resposta imune, vão diminuir a defesa do corpo, do receptor, e isso pode fazer com que aumente os seus riscos de infecção, de infecções mais graves, tá? Então, por isso a importância de avaliar e tratar qualquer infecção, mesmo que seja uma doença gengival, como ele nos trouxe aqui, cáries dentárias, mas essas infecções elas precisam ser tratadas, porque depois que o paciente começar a fazer uso de medicamentos imunossupressores, a sua resposta imunológica vai diminuir muito e ele não vai conseguir lidar, ele não vai conseguir combater esse processo de infecção. O Alisson está nos perguntando aqui quanto ao retorno, né, do transplante. A gente está vendo primeiro os cuidados pré-operatórios, tá? Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o paciente antes do transplante, depois a gente vai ver os cuidados pós-operatório. Então, quais são os cuidados que esse paciente precisa ter depois da realização do transplante, tá, Alisson? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A avaliação psicológica, meninos, a avaliação psicossocial, ela também é essencial, tá? Porque a gente precisa avaliar que o paciente encontra-se em condições psicológicas e sociais da realização de transplante.
que, como havia comentado, né, o paciente ele vai vir muito ansioso, com medo de não dar certo, com medo de rejeição, com medo de ter que voltar à diálise, né? Então, esse acompanhamento psicossocial também é muito importante. E um paciente que realiza o transplante renal, ele vai precisar desse acompanhamento social, do acompanhamento familiar, para poder lidar com seus cuidados, com a sua necessidade. Então, a gente também tem que avaliar qual é o apoio social que esse paciente tem, tá? Quando uma rotina de diálise for estabelecida, a hemodiálise ela é frequentemente realizada no dia anterior ao procedimento do transplante agendado, tá? Justamente para poder garantir esse estado, né, de saúde, para garantir que o paciente está em equilíbrio, né, para que essa cirurgia venha a ser realizada. Então, mais uma vez eu reafirmo para vocês, o transplante renal não é uma cirurgia de emergência, é uma cirurgia eletiva na qual o paciente tem que estar saudável para poder realizar, tá? Porque se o paciente estiver em desequilíbrio, o risco aí de infecção, o risco de uma cirurgia mal sucedida é muito alto. Dentre os cuidados, né, de enfermagem pré-operatório, nós temos principalmente a parte de educação do paciente, né? A gente tem que orientar quanto aos procedimentos que vão ser realizados, quanto aos cuidados, aos equipamentos, né, que o paciente vai ter que utilizar depois da cirurgia, antes da cirurgia. Então, a gente trabalha muito essa questão de conversa e de orientação, tá? O ensino pré-operatório ele pode ser realizado em uma variedade de ambientes, incluindo a área de pré-admissão ambulatorial, o hospital ou a clínica, tá? Então, essa parte de educação, na verdade, o paciente ele tem que receber desde o início, desde a primeira consulta, né? O paciente ele já tem que vir a ser educado quanto aos cuidados, quanto à importância de manter uma rotina de vida saudável, quanto aos cuidados de saúde, né? Então, esse ensino, essa educação começa desde a primeira consulta até momentos antes do paciente entrar na sala de cirurgia. O ensino do paciente, nós vamos abordar a questão da higiene pulmonar pós-operatória, né, as dificuldades respiratórias que o paciente pode vir a ter, a importância de realizar uma inspiração profunda, né, para que ele consiga ter uma boa ventilação pulmonar dos órgãos, enfim. Opções para tratamento da dor, questão das restrições dietéticas, o paciente ele vai ter uma restrição de dieta, principalmente no início, né, logo após a cirurgia, questão dos acessos venosos, dos tubos, né, como catéter de demora, sonda nasogástrica, tá? A importância do paciente deambular precocemente. Então, assim que possível, o paciente ele tem que ser orientado a caminhar para que ele consiga ter uma melhor circulação sanguínea, né? Dentre todos esses pontos aqui que eu estou falando para vocês, são pontos de educação, são pontos de conversa que a gente tem que ter com o nosso paciente durante todo esse processo de transplante renal. Aqui ele nos traz um ponto muito importante também que eu quero que vocês frisem, né? Um paciente que recebe um rim de um doador vivo, aparentemente pode ficar preocupado com o doador e como este irá tolerar o procedimento cirúrgico. Então, muitas vezes, o paciente que vai receber o rim, né, ele fica muito preocupado com o doador, porque em sua maioria esse doador é o quê? Um familiar, um parente próximo, né? Um filho, um irmão. Então, assim, ele fica muito preocupado com quem vai doar, se quem vai doar vai sentir muita dor, se vai acontecer alguma coisa com quem vai doar, porque de certa forma ele se sente responsável, né, por isso. Então, a gente também tem que trabalhar esse lado emocional do paciente, tá? Quanto à preocupação da realização da cirurgia. Na maioria dos casos, os pacientes vêm sendo submetidos à diálise durante meses ou anos antes do transplante, né? Então, muitos pacientes
antes do transplante já vem aí de uma longa rotina de diálise, uma rotina muito estressante, cansativa, né? O paciente ele tem que parar a realização das suas atividades, por exemplo, para ir para a clínica, realizar a diálise, né? Então é uma situação muito estressante e desgastante para esse paciente. Então, quando chega a hora do transplante, é um momento muito aguardado, né? Então, geralmente esses pacientes eles vão estar extremamente ansiosos devido à cirurgia, preocupados com uma possibilidade de rejeição e, enfim, ter que voltar à diálise. Então, a gente tem que trabalhar esse lado psicológico do paciente. E esse lado psicológico você vai conseguir trabalhar da melhor forma possível através do estabelecimento de uma conversa, de um diálogo, de um apoio, tá? Ajudar o paciente a lidar com essas preocupações faz parte do papel do enfermeiro no tratamento pré-operatório, assim como o ensino do paciente sobre como ele deve esperar depois da cirurgia. Então, aqui são os principais dois tópicos de cuidados de enfermagem, né, pré-operatório aí para o paciente renal. Então, a gente tem que trabalhar principalmente na orientação, né, no ensino, educação do paciente e o lado emocional, tá? Então, são os principais cuidados de enfermagem antes da realização da cirurgia. Agora aqui vamos dar uma olhada nos cuidados pós-operatório, né? Como vai ser o cuidado desse paciente depois do transplante. Aqui chega o momento que o Alisson estava perguntando aí pra gente, né? Se o paciente ele vai ter que estar a todo momento sendo acompanhado, né? Como vai ser esse retorno do paciente ao hospital. Então aqui a gente vai ter essa noção, tá bom, Alisson? A meta do cuidado pós-operatório consiste em manter a homeostasia, né, então o equilíbrio do corpo do paciente, até que o rim transplantado esteja funcionando bem. Então, assim que o paciente recebe o rim, não necessariamente o rim já vai começar a trabalhar perfeitamente, tá? O rim ele vai aos poucos pegando o ritmo, né, começando aí o processo de filtração do sangue. Mas logo após a cirurgia, o objetivo é manter o corpo equilibrado, manter o corpo saudável, até que o rim esteja funcionando completamente. O paciente cujo rim funciona imediatamente, então assim, logo após o transplante, o rim ele já começa a funcionar, esse paciente ele tem um prognóstico mais favorável, tá? Do que aquele paciente cujo rim que ele recebe não funciona logo após a cirurgia. Então, dentre esses cuidados pós-operatório, nós temos que avaliar essa funcionalidade renal, tá? Para saber se o rim está ou não funcionando. E como que a gente vai saber? Principalmente aí através, né, da produção de urina, do quantitativo de urina, tá? Se o paciente tem alguma retenção de líquido, presença de edema, são as principais formas de você avaliar como que está aí essa funcionalidade renal. Tratamento clínico. Então, o paciente, mesmo após a realização do transplante, ele tem que continuar realizando um tratamento clínico, tá? Então, ele continua sendo acompanhado mesmo após a realização da cirurgia. Porque, como a gente viu, um paciente que realizou o transplante renal, ele pode apresentar rejeição um ano aí após, né, um ano ou mais após a realização da cirurgia. Então, ele precisa estar sempre avaliado, sendo avaliado, realização de consultas médicas, tá? Para que esse funcionamento do rim seja acompanhado. Depois de um transplante de rim, podem ocorrer rejeição e falha dentro aí de um período de 24 horas, tá? O que nós vamos chamar aí de rejeição hiperaguda. Dentro de 3 a 14 dias, que nós vamos chamar de rejeição aguda, ou depois de muitos anos, que nós vamos chamar de rejeição crônica, tá? Então, são alguns momentos aí da rejeição, alguns tipos de rejeição que o indivíduo que realizou esse transplante renal pode vir a sofrer. A sobrevida em longo prazo de um rim transplantado
vai depender do grau de compatibilidade do receptor e do nível de controle da resposta imunológica do paciente. Então, assim, o sucesso de uma cirurgia renal vai depender muito da compatibilidade, né, do quanto um receptor e um doador são compatíveis e também da resposta imunológica do paciente. Porque como a gente viu, o paciente ele vai ficar tomando imunossupressores, remédios que vão diminuir a imunidade para que ele não venha rejeitar esse órgão, tá bom? Então, a cirurgia, o sucesso da cirurgia depende muito dessa compatibilidade sanguínea, tecidual, né, do receptor e do doador e da resposta imunológica do paciente. Como o sistema imune do nosso corpo, ele vai considerar o rim transplantado como estranho, né? Como eu havia comentado para vocês. O corpo ele vai reconhecer aquele órgão como não pertencente a ele, como um objeto estranho. E o objetivo do corpo vai ser o quê? Eliminar esse corpo estranho, tá? Por isso, a rejeição. Para poder diminuir essas respostas de defesa, para poder diminuir essa resposta imunológica, os pacientes então vão fazer uso de medicamentos imunossupressores, de medicamentos que vão diminuir a resposta imunológica. Aqui ele nos traz alguns fármacos, né, que podem ser utilizados, como por exemplo glicocorticoides, tá, que são anti-inflamatórios, são corticoides, que têm como objetivo a diminuição aí da resposta inflamatória, da resposta imunológica, né, mas que infelizmente em muitos casos podem vir a causar casos de infecção no paciente, porque a sua resposta de defesa está diminuída. Então, por isso a importância de cuidados, né? A importância de prevenção de infecção em um paciente que é transplantado. E aí, para isso, a gente faz, né, todo um arcabouço, porque não somente de transplante renal, mas qualquer transplante de órgão, o paciente ele vai fazendo uso desses medicamentos, ele vai para o resto da vida, tá? Para o resto da vida ele vai ficar tomando o uso desses medicamentos para que o corpo não venha a rejeitar. Então a gente tem que ter muito cuidado com o risco de infecção desses pacientes. Só que infelizmente, né, existem riscos que estão associados ao uso desses medicamentos. Como, por exemplo, nefrotoxicidade, né? Então, alguns desses medicamentos são tóxicos aos néfrons, hipertensão, o aumento da pressão, hiperlipidemia, hirsutismo, tremores, discrasias sanguíneas, cataratas, hiperplasia gengival e vários outros tipos de câncer, né? Então são algumas condições, né, que o uso desses medicamentos podem vir a causar. Deixa eu ver aqui a dúvida do Douglas, né? Se for rejeitado, será retirado ou ficará sendo tratado? Douglas, vai depender da condição do paciente, tá? Se o rim que está sendo rejeitado, o paciente ele conseguir ter uma qualidade de vida associando, né, a realização aí de hemodiálise, que quando o paciente rejeitar o rim, ele vai ter que voltar para a hemodiálise, né? Então, se o paciente ele conseguir ter uma vida, né, saudável, uma boa qualidade de vida, com a presença do rim que foi doado e realização de hemodiálise, então, em geral, os médicos preferem deixar o rim onde está, tá? Mas se o paciente sofreu uma rejeição muito forte, com alto risco de infecção, né? Então, em geral, ele é encaminhado à realização de uma cirurgia para a retirada do órgão. Então, vai depender da avaliação do paciente, da condição patológica dele, tá? Em geral, o que a gente observa é que o órgão fica, tá? E aí o paciente volta para a realização da hemodiálise, ok?
mas existem alguns casos que eles são retirados sim. Então, nós temos aqui alguns cuidados de enfermagem, né? Alguns cuidados que nós precisamos ter para esse paciente que recebeu o transplante renal. O primeiro ponto aqui que nós temos é a avaliação do paciente quanto à rejeição do transplante. Então, a gente sempre tem que estar vendo, né, esse índice de rejeição, acompanhando a possibilidade de rejeição do paciente que recebeu o transplante. E essa avaliação não é feita somente depois da cirurgia, porque como a gente viu, a rejeição ela pode acontecer anos depois do transplante, né? Então, essa avaliação de rejeição ela vai sendo feita continuamente, tá? Depois do transplante renal, então, a gente tem que avaliar aqui os principais fatores, tá? Como oligúria, edema, febre, pressão arterial crescente, ganho de peso, edema, hipersensibilidade sobre o enxerto ou rim transplantado. Então, esses são os principais fatores, né, que a gente vai observar em um paciente transplantado que podem ser indicativos de uma rejeição. Então, se a gente identificar algum desses fatores aqui em um paciente transplantado, a gente tem que fazer uma avaliação mais profunda, né? Comunicar ao médico para fazer a solicitação de exames, para que possa verdadeiramente ser avaliada essa possibilidade aí de rejeição do transplante, certo? Depois nós temos um outro tópico muito importante, né, que a gente já vem comentando, a questão da prevenção de infecção, que nós vimos que esses pacientes que receberam um transplante, eles apresentam alto risco de infecção, então eles precisam ser acompanhados continuamente quanto a esse risco, tá? Esse acompanhamento pode ser feito através de exames bioquímicos de sangue, através de exames de sangue, onde a gente consegue ver a contagem, né, de plaquetas, de leucócitos, para ver como que está essa resposta imunológica, como que está essa defesa do organismo em relação à infecção. O paciente ele também deve ser frequentemente monitorado, né, como por exemplo, em relação a sinais e sintomas como calafrio, febre, batimento cardíaco rápido, respiração rápida, bem como aumento ou diminuição de leucócitos. Então, essas são as principais características que a gente tem que avaliar em um paciente que recebeu o transplante renal, tá? Porque podem vir a indicar alguma infecção, né? Então, sinais como calafrio, febre, taquicardia, taquipneia, leucocitose, né, leucopenia, podem nos indicar alguma reação infecciosa, né? Então a gente tem que estar sempre atento em relação a isso. Tanto no período pós-operatório hospitalar, né, quando o paciente ainda está internado no hospital, como a gente também vai orientar a família, né? Então o paciente recebeu alta, está indo para casa. A gente tem que orientar a família quanto a esses cuidados. Então, se o paciente vir a ter febre, a gente tem que orientar que eles precisam procurar, né, um hospital para que possa ser identificada essa possível infecção. A infecção ela pode ocorrer no trato urinário, no trato respiratório, no local da cirurgia ou em qualquer outra fonte, né? Então a gente tem que estar sempre acompanhando aí essa possível infecção. São realizadas culturas de urina com frequência devido à possibilidade de uma infecção urinária, né? Então, a gente tem que acompanhar essa possibilidade de infecção urinária. Esse exame de cultura é uma coleta de urina estéreo, tá? Que é encaminhada ao hospital, onde identifica-se os tipos de bactérias e os antibióticos que podem tratar aquelas bactérias. E, em geral, essa cultura de urina é feita com frequência a esses pacientes transplantados. A enfermeira certifica-se de que o paciente esteja protegido,
contra exposição à infecção pela equipe do hospital. Então, a equipe hospitalar ela tem que ter uma noção muito clara do risco de infecção. Precisamos ter muito cuidado, né, em relação à contaminação hospitalar desse paciente, em relação à equipe, às visitas e também em relação aos outros pacientes, tá? Então, em geral, esse paciente, meninos, quando ele sai da sala de cirurgia pós-transplante, ele vai para a UTI, fica em um quarto isolado, tá? De preferência, para que ele não venha a ter contato com os demais pacientes por conta do elevado risco dele vir a adquirir uma infecção e rejeitar o órgão, né? Então, percebam que o cuidado, ele tem que ser muito grande com esse paciente que está recebendo esse transplante renal. Aqui, mais uma vez, ele nos fala da importância, né, da higienização das mãos. Vocês viram bem na nossa disciplina de biossegurança a importância da higienização das mãos para que nós possamos evitar essa contaminação, essa infecção cruzada do paciente. Nós temos também que realizar um monitoramento contínuo da função urinária, né? Então, essa função urinária, ela tá ela tem sempre que ser acompanhada, né? Porque a gente vai avaliar justamente aí como que tá o funcionamento do rim, se o rim ele tá funcionando corretamente, se tá tendo acúmulo de ureia e creatinina na corrente sanguínea, né? Então, são fatores que a gente tem que avaliar, monitorar, para ver se realmente está ocorrendo um bom funcionamento renal. O rim de um doador vivo, aparentemente com o paciente, aparentado com o paciente em geral, começa a funcionar imediatamente depois da cirurgia e pode produzir uma grande quantidade de urina diluída, tá? Então, a gente consegue observar aqui que a maior taxa de sucesso, né, na realização desse transplante renal acontece com um doador vivo e parente do receptor, tá? Em geral, esse rim ele começa a funcionar logo depois da cirurgia. O rim de um doador morto, ele pode sofrer necrose e, portanto, ele pode não funcionar por um período de 2 a 3 semanas, onde o paciente pode apresentar casos de anúria, de oligúria, né? Então, nesses casos, às vezes o paciente ele vai precisar, inclusive, realizar a terapia de hemodiálise, tá? Durante esse processo aí, para que o rim possa começar a vir a funcionar. Durante esse estágio, o paciente ele pode ter uma alteração no controle, né, de líquidos, de eletrólitos, um desequilíbrio hidroeletrolítico, que tudo isso precisa ser acompanhado, porque um desequilíbrio hidroeletrolítico pode trazer consequências cardíacas, por exemplo, a esse paciente, pode vir a ter um infarto, uma parada cardíaca devido a esse desequilíbrio. Então, são fatores que precisam ser bem acompanhados antes de, principalmente, da alta desse paciente. O paciente, quando ele realiza essa cirurgia renal, ele tem que ficar com uma sonda vesical de demora, tá? Para que seja realizado um controle bem rigoroso do débito urinário. E esse controle, ele é feito a cada 1 hora. Então, a cada 1 hora, a gente vai medir o débito urinário desse paciente para que a gente possa acompanhar e avaliar como que está o funcionamento renal, tá? Então, esse também é um cuidado de enfermagem, esse acompanhamento do débito urinário do paciente. A abordagem das preocupações psicológicas, né? Então, como eu comentei com vocês, a questão psicológica desse paciente também é muito importante, né? Ele vai ter muito medo, né? Muito medo da rejeição, medo de possíveis complicações da doença. Então, eles precisam de um apoio psicológico muito bom. E aí, esse apoio psicológico, ele pode ser avaliado, né, pela enfermagem. Então, a gente consegue identificar uma necessidade, por exemplo, de um atendimento psicológico e solicitar esse acompanhamento psicológico para o paciente. A gente tem que estar sempre avaliando também como que esse paciente lida
com o estresse, lida com o enfrentamento da doença, o seu apoio familiar. A gente tem que sempre avaliar também se esse paciente ele possui apoio familiar, porque o apoio familiar ele vai ser importante nesse processo de recuperação, né? O paciente ele vai precisar ser acompanhado pela família, receber os cuidados em casa. Então essa avaliação social ela também é essencial. Dentre as complicações, né, o paciente pode vir a ter algumas complicações após a realização da cirurgia, como possíveis sangramentos, formação de coágulos, tá? Acúmulo de líquidos, de retenção de eletrólitos. Então, esses pacientes eles precisam estar sendo avaliados quanto a essas possíveis complicações potenciais. Essas complicações potenciais, elas vão ser avaliadas tanto no ambiente hospitalar, então assim que após o paciente realizar a cirurgia, o paciente ele tem que estar a todo momento sendo acompanhado quanto a essas possíveis complicações, mas a gente também precisa trabalhar essas informações junto com a família, né? Então a família ela precisa estar consciente das possíveis complicações que o paciente possa vir a ter e aqueles sinais de risco que eu apresentei para vocês, né? Então, febre, taquicardia, taquipneia ou alguma alteração muito considerável, a gente tem que indicar que esse paciente venha procurar auxílio médico, venha procurar uma consulta médica para que ele possa vir a ser avaliado. Por isso eu falei da questão da importância do acompanhamento familiar, né? O paciente transplantado ele vai precisar desse apoio social para poder conseguir realizar o tratamento de maneira correta. Aí a gente finaliza a nossa aula com a relação desse cuidado domiciliar e comunitário, né? O paciente, assim que apresentar melhora e condições de alta, ele vai ser encaminhado para casa. E em casa, esse paciente ele tem que receber todos os cuidados necessários de acompanhamento, de avaliação de sinais vitais. Então, o paciente ele tem que estar sempre monitorando a pressão arterial, glicose, ele sempre tem que estar retornando às consultas médicas para a realização de exames de sangue, exames de urina. A família tem que estar atenta e ser orientada quanto a possíveis sinais de infecção e de outras complicações. A alimentação do paciente tem que ser equilibrada, a ingesta hídrica tem que ser orientada, os fatores psicossociais, né, os fatores psicológicos, o paciente precisa estar bem amparado nesses fatores psicológicos, tá? Então, assim, vejam a importância, né, desse apoio social, desse apoio familiar para um paciente que vai receber esse transplante renal. Todo esse fator, ele também é avaliado antes do paciente realizar uma cirurgia, tá? Então, se o médico, por exemplo, identificar que essa pessoa não tem condições de realizar o cuidado pós-operatório, que a família não acompanha, né? Enfim, dentre outros fatores, ele pode não realizar, indicar que aquele paciente não pode realizar o transplante renal por conta desses motivos, né? Porque um paciente transplantado, ele precisa de toda essa rede de apoio para que a cirurgia venha a ser bem sucedida, tá? Então, assim, é um assunto tranquilo, né? Vocês vão fazer uma leitura do material, tá? Eu já disponibilizei as páginas para vocês. Enviei no grupo também um outro formato desse livro para que vocês possam baixar com mais facilidade. E esse material está disponível impresso lá no CTAC, tá? Se alguém não conseguir ainda ter acesso a esse material, me comuniquem para que a gente possa solucionar o problema de vocês. Mas façam a leitura do material, tá? Sempre fica alguns minutos depois da nossa aula, né, para que vocês possam realizar a leitura desse material. E esse tempo eu também disponibilizo para retirada de dúvidas, tá? Então aproveitem o tempo da aula de vocês para retirada de dúvidas dos conteúdos, tá? Então assim, hoje vocês vão conseguir realizar a leitura desse material,
né, hoje à tarde, no restante da aula, e aí amanhã, se vier a surgir alguma dúvida durante o estudo do conteúdo, para que a gente possa resolver essas perguntas, né? Porque como eu já havia comentado com vocês, a leitura ela é essencial. Você só vai ter dúvida depois que você ler e estudar o material. Se você ficar aqui só ouvindo, você pensa que você está aprendendo tudo, né? Mas quando você vai ler, quando você vai estudar, começam a surgir várias dúvidas, surgir perguntas. Então eu oriento sempre a realizar a leitura do material que eu passo para vocês, para que eu possa auxiliar na resolução dessas dúvidas e perguntas, ok? Temos alguma pergunta? Não? Então tá, meninos. Boa tarde a todos, tá? A gente vai finalizar a nossa aula por hoje. Amanhã a gente vai estudar a parte de dor renal, de tratamento renal. E hoje foi só transplante, tá? Sim, Alisson, possível sobreviver apenas com um rim, tá? Por isso que é possível fazer essa doação de um doador vivo. Então, um doador vivo, ele pode doar um rim, né, a uma outra pessoa e continuar com uma vida normal, tá bom? Por isso, porque um rim, ele vai conseguir suportar, trabalhar, né, por todo o seu organismo e vai conseguir suprir as suas necessidades, ok? Mais alguém? Não necessariamente, tá, Alisson? Às vezes a gente tem que trazer algumas limitações, né, ao paciente em relação ao consumo de líquido e tudo mais, mas um rim ele vai conseguir suportar todas as suas necessidades, porque se não fosse, a única doação de rim possível seria através da doação cadavérica, né, através do paciente morto doar para um paciente vivo. E a gente viu aqui na nossa aula que é possível realizar o transplante, né, de um doador vivo. E ambos terão um estilo de vida saudável e normal, tá? Mais alguém? Então tá, meninos. Boa tarde a todos, tá? Façam a leitura desse material que já está no grupo de vocês. Mandei as páginas que nós estudamos hoje. Façam a leitura. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Uma boa tarde a todos. As aulas também eu já enviei, as aulas que estavam faltando. Vou enviar essa aula hoje. Essa aula de hoje provavelmente vocês vão receber amanhã, tá ok? Uma boa tarde, até amanhã.